nada vai me deter. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. Que guerreiro? Com a pedrada na cara, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, a fortaleza. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Levanta a mão e bate palma. Sai do chão. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, cadê a pedrada aí? Eu vou derrubar, vai! Com a palavra de vida, eu vou vencer, 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 eu vou vencer. Joga a mão pro céu, fortaleza, vai comigo. Com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor vem mais uma vez nos ensinar, nos fortalecer, nos trazer o regozijo que é a presença do Senhor em nossas vidas, que é a palavra do Senhor em nós. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel 17, versículo 31. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, enquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará
das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber do surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida, né? Nós já, creio que todos já leram esse texto, já leram esse livro, já ouviram falar da história de Davi, do rei Davi, do grande rei Davi. Então, quero que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite a respeito do que o tipo de armadura que Davi se revestiu e o tipo de armadura que o rei Saul se revestiu. Naquele tempo estava havendo uma disputa entre as nações. De um lado estavam os israelitas e do outro os filisteus. Aquele que perdesse ia se sujeitar ao outro reino. Em uma guerra, o exército se prepara, né? A gente já viu falar aí na televisão, quando houve guerras, né? Que os guerreiros, os homens, iam guerrear e se preparavam, arrumavam armas, né? Poderosas, enfim. E naquele tempo, né, não era diferente. Aqueles homens guerreiros, eles estavam se revestindo de uma armadura poderosa, de armas, né, de espadas, de escudos também poderosos e de armas seguras, né? Como eu disse, naquele tempo não era diferente. E o rei Saul, ele fez isso, ele se revestiu, procurou os melhores guerreiros, procurou as melhores armas, as melhores armaduras para ir ao combate, para guerrear contra aquele povo, contra aqueles filisteus. Só que eles foram surpreendidos. Os filisteus, eles tinham uma arma secreta, um gigante guerreiro chamado Golias. Então o rei Saul, naquele momento, eu creio que ele ficou muito surpreso, sim, porque eles não imaginavam que aquele povo, aquela nação, havia ali um homem gigante, um homem que aos olhos deles era o impossível de derrotar. E ao se deparar com aquele gigante, Saul e seus homens, eles temeram, eles paralisaram, eles esqueceram que eles eram guerreiros, eles ficaram com medo. Suas forças e suas armas não eram suficientes para derrotar aquele homem. Porque as armas que Saul e seus homens possuíam eram armas naturais. E aquelas armas naturais não podiam contra aquele gigante. Não podia derrotar aquele homem. Golias e os filisteus,
assim era o nome daquele gigante, Golias, o gigante Golias, e os filisteus, eles começaram a debochar, eles começaram a insultar o rei Saul, eles ficaram durante 40 dias insultando aquele povo. Eles iam de dia e de noite até o rei Saul e ficavam insultando eles, ficavam debochando deles, querendo uma reação do rei. Mas o rei estava com medo. O rei ele tinha paralisado. Ele não via como, ele não via maneira de derrotar aquele gigante. Para ele, a guerra já estava perdida. Porém, tinha ali um menino, jovem, franzino, que se chamava Davi. E esse menino, ele não aceitou aquela afronta. Ele não concordou com aquela afronta que o povo de Israel estava sofrendo, que o rei Saul estava sofrendo. Ele não temeu em nenhum momento aquele gigante. Ele não viu, não olhou para o tamanho daquele gigante. Ele não olhou para a força daquele gigante. Ele se dispôs a lutar contra aquele gigante. Mas por que ele se dispôs a lutar contra aquele gigante? Porque Davi, ele tinha algo nele que era muito maior, era muito mais poderoso do que aquele gigante que se levantou contra o povo de Israel, contra o rei Saul e o seu exército. Então, naquele momento, Davi, ele se dispôs a guerrear, ele se dispôs a lutar contra aquele gigante. Ele se dispôs a ir à frente para destronar aquele homem, aquele mal que tinha se levantado contra o seu povo. Então, Davi, ele se revestiu com uma armadura que o rei Saul há muito tempo havia esquecido. O rei Saul, ele tinha esquecido daquela armadura há muito tempo. Aquela armadura que rei Saul tinha esquecido era a armadura mais resistente, era a armadura mais poderosa e mais forte. Era a armadura sobrenatural, era uma armadura de Deus. Aquele menino franzino, aquele jovem, ele tinha essa arma secreta dentro dele. Ele tinha a fé. Ele tinha confiança no Deus vivo. E ele sabia o que Deus já tinha feito por ele. O que Deus já havia feito na vida dele. Os livramentos que o Senhor havia feito na vida dele. Então ele pensou, se o Senhor me livrou do leão, me livrou do urso, o Senhor também vai me livrar desse gigante que se levantou contra nós, contra a minha nação. Então Davi, naquele momento, mais uma vez, dentro dele, cresceu aquela fé, cresceu aquela força, aquele poder que havia dentro dele, sobrenatural, que era a presença de Deus, a presença do Deus vivo. E Davi se revestiu com esse poder e foi a pelejar contra aquele gigante. E a partir daquele momento que Davi se revestiu mais uma vez com o poder sobrenatural de Deus, com a armadura de Deus, ele foi e ele derrotou aquele gigante. Não houve gigante nenhum, não houve homem nenhum que se levantou contra ele que ficou de pé. Todos foram derrotados. Aquele gigante que aos olhos humanos era impossível de se derrotar, era impossível de destronar. Davi conseguiu. Davi conseguiu com a ajuda de Deus, o Deus poderoso. E Davi venceu. Davi venceu e quando isso aconteceu, grandes bênçãos foram sobre a vida dele. Grandes bênçãos foi sobre a casa dele, sobre a família dele. E a partir daquele momento, Davi foi reconhecido como um homem de fé, como um homem poderoso, como um homem cheio do poder de Deus. E ele se tornou rei daquela nação. Ele já era escolhido do Senhor. Ele era um escolhido do Senhor para se tornar rei, para fazer a diferença por onde ele fosse, por onde ele passasse.
Então, meus irmãos, o que a palavra do Senhor vem ministrar aos nossos corações nessa noite? Talvez alguns gigantes tenham se levantado contra as suas vidas, contra nossas vidas. E esses gigantes, aos nossos olhos naturais, têm parecido que é impossível de derrotar. Nós olhamos muitas vezes as situações que se deparam em nossas vidas, que apresentam em nossas vidas, e achamos que não vamos conseguir. É impossível conseguir. Às vezes é problema em casa, no casamento, no trabalho, no ministério, na saúde, eu não sei. Às vezes esses gigantes têm se levantado e têm permanecido contra nós por muitos e muito tempo. E isso tem feito com que muitas vezes a fé se esfrie, a confiança em Deus se esfrie. Mas o Senhor vem nos dizer nessa noite que Ele é quem peleja por nós, é Ele quem guerreia por nós. Mas quando nós nos revestimos com a armadura certa, quando nós nos revestimos com a armadura poderosa do Senhor Jesus. Então eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, com qual armadura você está se revestindo? Com qual arma você está se empenhando, indo para a guerra? É com a arma do rei Saul? Aquela arma natural? Ou é com a arma de Davi? Com a armadura que Davi revestiu? Aquela armadura cheia do poder, cheia do poder sobrenatural de Deus. Com qual armadura, meu irmão e minha irmã, você, eu, estamos nos revestindo para ir a guerrear, para enfrentar os gigantes que têm se levantado contra nós? Muitas vezes pode estar se estendendo o deboche, talvez as situações tenham se arrastado ao longo de suas vidas, das nossas vidas, por dias, por meses, por anos, eu não sei. Mas porque talvez isso ainda acontece ou venha acontecendo porque nós não estamos tomando posse da palavra de Deus, que diz que quem guerreia por nós é o Senhor. Que maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que está conosco do que o Deus que está no mundo, do que o que está no mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, assim como aquele gigante se levantou contra aqueles homens, contra o rei Saul, contra os israelitas, muitos gigantes têm sido enviados por Satanás para tentar nos derrubar. Mas maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que guerreia ao nosso favor. Então vamos buscar colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos buscar colocar em prática o que Deus fala para nós todos os dias. Que quem peleja por nós é Ele. Não podemos nos esmorecer. Precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos nos manter de pé. Porque nós somos homens e mulheres, guerreiros e guerreiras escolhidas do Senhor. Nós somos os guerreiros, nós somos como Davi, escolhido do Senhor para obter a vitória. Amém? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 6:10, a palavra do Senhor é magnífica. A palavra do Senhor, ela vem nos fortalecer, vem nos ensinar, vem nos encher a cada dia. E olha a promessa do Senhor em Efésios 6:10, que fala sobre a armadura espiritual dos cristãos. Aquela mesma armadura em que Davi se revestiu para ir
pelejar contra aqueles gigantes que se levantou contra ele. A palavra do Senhor lá em Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor diz para nós qual é a arma que devemos guerrear contra os gigantes, contra os inimigos que se levantam contra nós. O Senhor deixou ali, escrito na sua palavra, como devemos agir, como devemos guerrear, como devemos nos prevenir, nos precaver. Então, meus irmãos, lute com as mesmas armas de Davi. Se revista com a armadura do Senhor. Não vamos nos revestir com as armas, com a armadura de Saul, com o nosso eu, com o nosso achismo, com nossas forças. Porque com as nossas forças nós não somos nada. Com as nossas forças somente nós não conseguimos vencer uma luta, não conseguimos vencer uma guerra, não conseguimos vencer o inimigo, mas com a ajuda de Deus, com a força do Senhor, com o poder do Senhor, com a presença do Senhor em nós, sobre nós, à nossa frente, nós vamos conseguir, nós já somos vencedores, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É a promessa do Senhor para nós. Nós somos mais que vencedores. Então nós estamos aqui, nessa noite, aprendendo mais do Senhor. Ele vem nos ensinar. Ele vem trazer uma palavra de reflexão a nós. Para nós refletirmos com qual arma nós estamos indo, guerreando contra os inimigos, contra os gigantes que se levantam contra nós. Essa noite, mais uma vez, ele veio nos ensinar, ele veio nos trazer à memória que é ele quem guerreia por nós, quando nós nos colocamos diante dele, nos colocamos aos seus pés, não, nos colocamos para ele, pedimos a ele a sua proteção, pedimos a ele a sua ajuda. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai querido, glorificado e exaltado é o teu nome. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, ó Deus, por mais uma vez o Senhor falar conosco, que é o Senhor que guerreia por nós. Pai amado, Pai santo, onde essa palavra estiver, Senhor, entrando, ó Deus, e no lar que essa palavra estiver entrando, Pai, vai de encontro a cada família, Pai, vai de encontro a cada homem e mulher que ouviu essa palavra, vai enchendo, ó Pai, do poder sobrenatural do Senhor nessa noite. Pai, que os seus anjos de guerra da hierarquia necessária vai, ó Pai, de encontro a cada vida, ó Pai. Senhor, vai destronando, ó Pai, neste momento, toda a arma forjada do inimigo que tem tentado contra a vida desse homem e dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, vai enchendo este homem e essa mulher do poder sobrenatural do Senhor. Que a força do Senhor, que o poder do Senhor, que a palavra do Senhor seja sobre a vida deste homem e dessa mulher, sobre esta casa,
casa, sobre esta família, e que nenhum gigante que se levantou contra a vida deles, ó Pai, possa prevalecer, possa permanecer de pé, porque se esse gigante se levantou, é para cair na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque quem peleja por nós é o Senhor, é o Deus vivo, Deus poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, onde essa palavra penetrar, onde essa palavra entrar no lar, que essa palavra for o gigante do Senhor, o gigante, o Espírito Santo de Deus, os anjos de guerra do Senhor vai estar guerreando, protegendo, guardando, livrando aquele que crê. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Glória a Deus.